Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que... É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectadas ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 47 minutos. Manhã do dia 3 de junho de 2024. Eu já quero abrir esse dia desejando feliz aniversário ao meu filho, João Luiz, que hoje completa 15 anos de idade. Que Deus abençoe e derrame bênção sobre a sua vida. E que Deus lhe dê sabedoria para que você possa enfrentar e passar pelas adversidades da vida. Queridos, Deus abençoe. Sou o pastor Dimas Pimentel, estamos aqui ao vivo na nossa web rádio e também transmitindo agora pelo nosso Facebook e também está sendo transmitido pelo canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Tenhamos uma segunda-feira alegre, abençoada e próspera, a primeira segunda-feira do mês de junho de 2024. E hoje nós estamos falando sobre o capítulo 64 de Isaías. Daqui a 2 dias estamos chegando ao término deste livro, do livro de Isaías. Já temos outro projeto para todos os dias nós trazermos aqui para os queridos irmãos. Deus abençoe. E vamos começar o nosso bate-papo. Mando um abraço para todos que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento. O Lindoval Farias, que está me assistindo também. Lindoval é um amigo de infância lá de Camaragibe, Pernambuco. Deus abençoe. Minha irmã Maria do Carmo, o pessoal ali seus amigos, vizinhos ali da Inabe de Camaragibe também. E o capítulo 64 do profeta Isaías fala do anseio do povo de Deus por sua presença e intervenção em suas vidas. Então o capítulo começa com um apelo do povo para que Deus rasgue os céus e desça a terra. Eles clamam a Deus para tornar seu nome conhecido e mostrar seu poder e glória. O capítulo continua falando sobre a natureza pecaminosa do povo e sua necessidade de perdão e da misericórdia de Deus. Isaías reconhece que o povo se rebelou contra Deus e se tornou como coisas impuras. Ele fala da justiça do povo sendo como trapos imundos e de seu desaparecimento como a folha do vento. Na última parte do capítulo 64 de Isaías, Isaías fala da soberania de Deus e de seu papel como um olheiro sobre seu povo. Então ele declara, Isaías, que Deus é quem os criou e que eles, aquele povo, são obras de suas mãos. O profeta Isaías, ele reconhece que o povo se tornou endurecido e pede a Deus que não fique zangado com eles para sempre. É o clamor pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. De uma maneira geral, Isaías, o capítulo 64, esse que nós estamos trazendo essa reflexão hoje, é um capítulo que enfatiza o anseio do povo de Deus por sua presença e intervenção em suas vidas. Isso nos lembra da necessidade de nos voltarmos para Deus e reconhecermos nossa natureza pecaminosa. O capítulo serve como um apelo ao arrependimento e um pedido de misericórdia e perdão de Deus. Também serve como um lembrete da soberania de Deus e de seu papel como oleiro sobre o seu povo, aquele que nos olha, moldando, né, de acordo com a sua vontade. Deus quer nos moldar de acordo com a vontade dele. Às vezes nós não queremos ser moldados de acordo com a vontade de Deus, mas as coisas vão acontecendo. E acontecimentos trazem mudanças na vida do povo. Às vezes o povo não quer entender isso, mas traz mudança na vida do povo acontecimentos. Então, do versículo 1 ao 5, que eu quero ler aqui para nós, diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesses,
se os montes se escoassem diante da tua face. Como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Esse capítulo 64 continua a oração do profeta Isaías. Ele clama a Deus para manifestar o seu poder contra seus inimigos, para que os poderes pagãos, daqueles que não têm Deus, o reino do norte e seus aliados, tremam em sua presença. A linguagem aqui empregada por Isaías lembra a maneira como o Senhor manifestou sua presença e poder lá no Sinai, por ocasião de Moisés com o povo que saiu do Egito. Então a montanha tremeu em sua presença. Ele desceu sobre a montanha em fogo. Fumaça subia como se fosse uma fornalha. Essa narrativa bela está lá em Êxodo 19, versículo 16 ao 19. E ao revelar seu nome dessa forma ao seu povo, ele os fez tremer. Ele não revelaria agora o seu poder e julgamento sobre o seu inimigo? Claro. Será que Deus não tem revelado o seu poder para que as nações vejam tudo o que está acontecendo? Ele fará isso no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus voltar para seu povo. E muitas coisas já estão acontecendo. É só olharmos para as manifestações da natureza. Natureza esta que é obra da criação do Deus Todo-Poderoso. As montanhas apontam para as nações como um poder estabelecido, enquanto a água, como o mar, apontam para as mesmas nações, mas em suas turbulências, rebelião contra o governo de Deus. Nações hoje estão se rebelando contra o governo de Deus. Povos estão se rebelando contra o governo de Deus. O fogo fala de julgamento. Então esse fogo derreterá as montanhas e fará a água ferver, subir. O remanescente crente, aqui do texto lido, pergunta em linguagem pictória, se Deus quer julgar o inimigo. Então essa oração feita aqui do capítulo 64, versículo 1 ao 5, é baseada no fato do absoluto e singularidade de Deus e seus atributos e dos caminhos da graça para com aqueles que andam no temor de Deus e que guardam em memória deles e que deseja agradá-lo, agradar a Deus. O fato de Deus encontrá-lo, significa que ele se apresenta para mostrar-lhes o seu fervor. Essa oração que nós lemos aqui mostra que Deus encontra ele. E ele está mostrando o seu fervor para o Criador. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele acrescenta dizendo o seguinte: porque a nós, Deus, os revelou por meio do Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Então, já podemos ver com fé as coisas futuras que ele preparou para aqueles que o amam. O mesmo Deus, e o mesmo que nós estamos já percebendo essas coisas que Deus preparou, isso é verdadeiro. É verdadeiro para o remanescente fiel a Deus, a igreja, a nação santa, a raça eleita, povo escolhido de Deus.
O que Deus preparou para os seus, nunca poderiam ter ouvido, percebido pelo ouvido das gerações anteriores. A tradição não poderia nos dizer isso, nem nunca o descobrimos por meio da nossa própria observação. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele só se tornou conhecido por nós por meio da revelação de Deus, por meio do Espírito. Veio a natureza, veio o Filho de Deus, Jesus, veio o Espírito Santo para abrir a nossa mente e o nosso coração. Pedro andou com Jesus 3 anos, mesmo assim o negou 3 vezes em uma só noite. Mas depois que recebeu o Espírito Santo, querido, até a sombra de Pedro curava. Então, para um incrédulo que não possui o Espírito Santo de Deus e só pode confiar em seu pensamento, é impensável que o Senhor agirá em benefício do seu povo Israel. É impensável. Agora, aqui, Isaías escreve, nesse momento que ele está escrevendo o seu livro, o povo está indo cativo, está indo para o cativeiro na Babilônia e vai ficar lá 70 anos, porque ele não escolheu servir ao seu Deus. Ele escolheu glorificar aquilo que não agrada a Deus. Né? Então o templo foi profanado pela abominação da destruição. O povo foi massacrado e a terra foi destruída pelo ataque do reino do norte. Mas o remanescente fiel conta com a fidelidade de Deus e suas promessas. Quando Jerusalém foi invadido por Nabucodonosor, foram encontradas pessoas fiéis ali, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel passou por 3 períodos, mais de 60 anos, honrado, porque ele honrou Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A ação de Deus em favor do remanescente crente está além do nosso pensamento lógico. Esses conselhos de Deus destinam-se apenas àqueles que pela fé confiam nele e que o amam. Então a combinação de 3 partes de alegrar-se, justiça e lembra-se de vocês, Isaías 64:5, tem um significado especial. Então é possível andar em retidão, aderindo de uma maneira estrita à religião sem regozijar-se no Senhor. Então, cuidado com a religião. Muita religiosidade pode nos afastar de Deus. Não é só ir à igreja que estou salvo. Não é só ir à igreja que é a sua vida diária agradando a Deus. É possível praticar a retidão, fazer o que é moralmente correto, sem realmente se lembrar de Deus. Tem pessoas que não conhecem a Deus, que não querem saber de Deus, que são ateus, mas procuram agir de maneira correta. Mas não tem Deus no seu coração nem na sua mente. O Senhor se alegra daqueles que sabem por experiência o que é comunhão com Ele. Seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Enoque andou com Deus e assim recebeu o testemunho que agradava a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. E Hebreus capítulo 11, 1. Está lá na galeria da fé dos Hebreus. Ele se regozijou nele. E como resultado, sua vida de testemunho no mundo perverso terminou com sua passagem para a presença direta de Deus. Enoque andou com Deus e não se viu mais Enoque. A confiança do remanescente fiel é baseada no reconhecimento de que o povo falhou e pecou. Primeiro ao rejeitar a Cristo e depois ao receber o anticristo. A Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. Jesus fala para o seu povo, os apóstolos que estavam ali, o mundo jaz no maligno. Por que Jesus afirmou que o mundo jaz no maligno? Porque no capítulo 4 de Mateus, na sua tentação, o diabo tentou ele. E numa dessas tentações, na última, ele disse assim, todos esses reinos te darei, se prostrado me adorares. Os reinos estavam na mão de Satanás. Ele disse para Jesus, todos esses reinos te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse,
está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Então Jesus viu quando Satanás mostrou os reinos que estavam em suas mãos. Então ele falou para os apóstolos, o mundo jaz no maligno. Então Isaías 64, versos 5, reconhece a culpa do seu povo tanto no passado quanto no futuro. Então, quando ele relembra a condição secular de seu apostolado, ele a expressa de forma questionadora. E ele pergunta, e seremos nós salvos? Então a frase pode ser melhor compreendida como uma pergunta. Não se trata de maneiras, mas de um estado pecaminoso em que as pessoas se encontravam, que se encontram há muito tempo. Então nessa pergunta retórica está o reconhecimento de que eles não têm condição de se salvar por eles mesmos. Nós não temos condição de nos salvar por nós mesmos. A salvação é de Deus, é por parte de Deus. Por mais que eu use terno e gravata, por mais que eu ostente aquela aparência de santidade, a salvação está nas mãos de Deus. Se dependesse dos homens, aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus não seria salvo, porque ele não frequentava o templo. Ele não meditava na lei do Senhor. Mas a salvação é de Deus. Agora, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. Creia no Senhor Jesus, assim como aquele homem na cruz. Eu acredito que aquele homem, se ele descesse na cruz naquele momento, ele ia ser um grande missionário, um grande pastor. Mas coube a Deus salvá-lo ali, porque eram os seus últimos momentos. Porque ele se arrependeu de toda a vida que ele teve anterior. E o arrependimento é o caminho que nos leva à salvação. Arrependimento é um dos, né? Você tem que se arrepender, você tem que crer no Senhor Jesus, você tem que cumprir tudo aquilo que Jesus te mandou. Mas se for no estado de emergência, Deus é misericordioso. E Ele sabe, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E cabe a Ele fazer o que Ele tem que fazer. Porque Ele é Deus, Ele faz o que faz. Ele disse a Moisés, eu sou, te enviou. Amém? Que Deus te abençoe, querido, derrame bênção sobre a sua vida. Pacheco, meu amigo, servimos juntos na Marinha há muitos anos, né? Mais de 30 anos, né, Pachecão? Que Deus te abençoe. Hoje estamos vivendo na reserva, remunerada, aposentado. Eu estou há mais de 10 anos, né? Aliás, esse ano, mês passado, fiz 10 anos que estou aposentado. O tempo passa rápido. Deus abençoe, Pacheco, sua família, derrame bênção sobre a sua vida e todos vocês que estão nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Deus abençoe, graça e paz.